comemorar os 50 anos faz a gente olhar um pouco para trás e ver, né, que em 50 anos e quanta gente trabalhou e quanta gente deve ser valorizada que trouxe Araraquara até onde ela está hoje. Quando você vê tudo isso, você se dá conta de que o tempo foi passando, as coisas foram mudando e você só se deu conta porque parou para olhar lá atrás. O Sindicato de Araraquara, ele começou a ter um embrião em 1949, mais ou menos, mas ficou dormente. E a formalização da criação da associação profissional, que antes da Constituição de 88, você primeiro tinha que se constituir numa associação profissional, aí pedia o reconhecimento pelo Ministério do Trabalho. A partir do momento que o Ministério o reconhecia, ele abria a possibilidade da outorga da carta sindical. Em 59 é que essa documentação foi até o governo federal e apenas em 64 é que foi despachado a autorização para a concessão do registro sindical. Aliás, quem assinou essa carta, para motivo de muita honra para nós, foi Arnaldo Susequinte, que era o ministro do Trabalho à época. O Clodoaldo veio para Araraquara com o documento, e aí esse grupo de empresários, que eram os responsáveis pela associação profissional, organizaram a primeira eleição, e a chapa eleita foi encabeçada pelo comerciante Alfredo Miguel Saba. Eu lembro que ele participou da organização, da mobilização para procurar criar o sindicato, e aí ele veio ser o primeiro presidente. Ele teve um trabalho de mobilização, porque inclusive o sindicato tinha uma área de abrangência grande. Eu não lembro exatamente o número de cidades, mas acho que eram mais de 30 cidades que era a base. Tá? E ele se empenhou muito nisso e foi presidente por 2 mandatos. Bom, o seu Alfredo, como eu o conhecia, eu conheci seu Alfredo de criança. Eu não tive lida com ele, mas eu sou de uma época em que as famílias escolhiam determinadas lojas e compravam apenas ali porque criavam uma relação. E nós meus pais eram clientes da Casa Esmeralda, que era a empresa do seu Alfredo. A Casa Esmeralda começou em 1918. Em 1939, meu pai, um irmão e 2 irmãs assumiram a loja. E ele ficou sócio até 68. Em 68 ele passou para um primo meu e depois em 76 eu fiquei sócio do William, aí meu pai voltou para a sociedade comigo. Essa loja original, ela foi no mesmo prédio até 58, quando foi derrubada, e levou 4 anos para fazer o prédio novo, atual, que fica na esquina da 9 de Julho com a Avenida Espanha. Era uma casa que era referência, isso que eu me lembro dele, que era uma casa que era referência, que vendia tecidos, e que eu acho que ele pegou a mudança da venda do tecido para as mulheres, as donas de casa faziam as suas roupas em casa, para a mudança da confecção pronta. Quando foi feito o prédio novo, eles expandiram a linha de produtos que estavam à venda. Então começaram a vender mala, cortina, uma série de outras coisas. E já começou a entrar mais forte confecção. Isso foi uma mudança enorme no varejo brasileiro, né? Eu acho que ele pegou essa fase de transição. Então ele pegou aquela coisa de vender o tecido e ele, de olho, atento ao que estava acontecendo, fez isso. Meu pai é uma pessoa extremamente educada e muito afável no trato. Então ele tinha muitos amigos, era uma característica dele, e se dava muito bem com todo mundo.
Então ele participava assim ativamente de Lions, próprio sindicato, Ferroviária, Clube Araquarense, ele é fundador do Náutico. Então ele teve uma atuação muito forte na sociedade. Depois do seu Alfredo, elegeu-se presidente do sindicato o Mário Marques da Silva. Então, meu avô nasceu aqui em Araraquara. Ele é filho de pais, a mãe italiana, o pai português. Então, ele foi trabalhar numa confeitaria. Lembrando que ele trazia coisas dessa confeitaria para vender nas redondezas onde ele morava, né? Para as pessoas ali. E aí, passado-se um tempo, né, ele cresceu um pouco e foi trabalhar na loja de elétrica de familiares, né? E foi lá que ele tomou gosto pela área. E aos 18 anos ele foi emancipado para poder abrir o seu primeiro negócio, que foi a Elétrica Santo Antônio, onde ele ficou por um tempo e quando o irmão Bento atingiu a maioridade, virou sócio. Com o tempo, eles foram aumentando, né, o ramo, né, com a parte, né, da loja de elétrica. E aí eles montaram a Rádio Elétrica Geral, que se localizava ali na Rua 2, em frente ao antigo Banespa. E nessa loja eles ficaram por um bom tempo também, quando eles resolveram acabar com a sociedade. E aí o Bento ficou com a parte de elétrica, que ele tinha um curso técnico, né, e meu avô ficou com a parte de móveis e artigos infantis. Irmãos Marques viram essa loja e quando ele resolveu que esses móveis seriam só para artigos infantis, né, móveis infantis e brinquedos, ele colocou o nome de Gurilândia. E lá ele ficou por 30 anos, dos 58 anos que ele trabalhou como proprietário de comércio. A Gurilândia ficava ali na esquina da Avenida Portugal com a Rua 9 de Julho. Tinha a interface com a Eletrotamoio do outro lado, o Banco do Estado na outra quina e a Casa Damos na outra. Bom, fala do seu Mário Marques, né? Eu acho que ele foi um divisor de águas no Sim Comércio. Porque, primeiro, pela visão que eu tenho dele, da lembrança que eu também tenho, eu era jovem, ele tinha uma loja que era referência, porque ele fez aquela coisa da especialização do varejo. Ele colocou uma loja de artigos específicas para recém-nascidos e bebês, né? Eu acho que isso foi um marco. Ele criou uma loja grande ali na 9 de Julho e se especializou, né? Ou seja, hoje a técnica fala que você tem que ser especialista em alguma coisa. Naquela época ele já enxergava isso. Então, ele foi um cara que teve uma visão enorme, ele estava muitos anos na nossa frente. E ele foi presidente por 2 mandatos e foi responsável pela implantação do Serviço de Proteção ao Crédito de Araraquara. O Serviço de Proteção ao Crédito, normalmente, ele tem a responsabilidade das associações comerciais. Apenas em 5 regiões eles são da responsabilidade dos sindicatos varejistas, e Araraquara é uma delas. Quando eu vinha passar as férias aqui, enfim, a gente sempre se encontrava nas festas de fim de ano, porque eu vinha somente mesmo nesse período. E nas férias também ele tinha um grande hábito assim, de alugar casas no Guarujá, apartamentos, né, e levar a gente para lá. Na praia também ele ficava andando com aqueles guarda-chuvinhas de cabeça, assim, como boné, da Ferroviária, da AF. Então a gente brincava. Adorava ser entrevistado. O pessoal entrevistava, ele parava, e a gente não gostava muito de andar com ele, porque a gente falava que todo mundo só parava e olhava para ele, né? Os netos nunca tinham vez, né? Era tudo para ele, atenção na praia. Tinha várias coisas que eram de... Ele sempre repetia determinadas situações, né? No fato, quando a gente saía dirigindo com ele, no final ele já não dirigia mais, né? Então ele sempre segura no puta que pariu. E aí qualquer aceleradinha que você desse, ele falava, pode ir devagar que eu demorei 9 meses para nascer. Então ele trouxe para o Sem Comércio, ele acreditou, foi chamado de doido, porque onde já se viu vender informação, mas ele fez isso. Mas isso prova mais uma vez que ele era um visionário, um homem de futuro. E nessa altura, o sindicato já tinha deixado a sede provisória no prédio da Associação Comercial. O prédio da Associação Comercial foi embrião de outros sindicatos também, patronais de Araraquara. E não podia ser diferente, o Sindicato do Comércio Varejista começou lá. E já estava na Avenida Brasil, numa casa que foi locada especialmente para isso.
mesmo porque esse tipo de serviço demandava um espaço. Nós ainda estávamos muito distantes de chegar ao momento da informática, as fichas eram individualizadas, era tudo na base do muito empenho, muito suor, muito cuidado, muito trabalho, porque era muita coisa. A Araraquara é bem atendida nessa linha de programas, porque a indústria tem os 2 equipamentos, o SES e o SENAI, o transporte, que optou por ter todos os serviços compactados num tipo de equipamento só, tem o SEST e o SENAT, e o comércio tem o SENAC e o SESC. E como o SENAC já estava aqui, a prefeitura doou um imóvel para o SENAC construir a sua unidade definitiva. Era um imóvel na Avenida Brasil, onde hoje está o Hotel Morada do Sol. Um dia, quando o presidente do conselho do SESC-SENAC, era o Zizinho Papa, a essa época, ele veio a Araraquara, foi muito bem recebido, e o Mário Marques, que era o presidente do sindicato, fez um repto, falou: nós tivemos um terreno aqui e não construímos. E até hoje estamos numa unidade provisória. E o Zizinho, com aquele jeitão dele, disse: me deem um terreno e em 100 dias eu construo a unidade definitiva do SENAC aqui. E foi doado aquele terreno da Rua João Gurgel, hoje vai até a Rua dos Libaneses, né? E realmente em 100 dias ele construiu a unidade. Depois do Mário nós tivemos a gestão do Olien Biancardi, e ele foi presidente por 3 gestões, e ele era um comerciante muito tradicional na área de couros e artigo para presente. Aliás, Olien, sobre ser comerciante, ele era um fantástico artesão com o couro. Meus avós são imigrantes italianos. Eles vieram para o Brasil no início do final do século XIX, quase 1900 por aí. E se fixaram em Taquaritinga para trabalhar na lavoura. E depois de alguns anos, moraram em mais algumas cidades na região, onde meu pai nasceu, em Itajubi, em 1926. Depois, eles se mudaram para Araraquara. O meu avô fundou a Casa Biancardi, hoje denominado Celaria Biancardi. Como meu avô trabalhou na lavoura, e lá ele enxergou a necessidade desse tipo de equipamento para usar na própria lavoura, né? Então, quando ele veio para Araraquara, ele se especializou nisso. Trabalharam alguns anos juntos e meu pai resolveu tocar a vida própria. Ele havia se casado já e ele então montou um negócio próprio. Ele iniciou na Ronaldo de Jurim em 71, mudou em 74. De lá a loja funcionou até 1997, quando ele encerrou as atividades dele. Ele já havia se aposentado, tudo. E eu toquei a loja mais alguns anos e encerrei as atividades em 2005. Bem, o seu Olien eu conheci, aí sim já. Por quê? Os seus filhos estudaram comigo. Né? O Olienzinho foi meu colega de turma de EBA, então a gente já tinha essa proximidade, já fomos da mesma geração. E ele também foi um cara também voltado para a modernidade, um varejista que se especializou numa loja pequena com os filhos, teve sucesso com isso, trabalhava muito bem, era uma loja que tinha novidades. Eu lembro muito bem, perfeitamente, da loja dele ali na Rua 2, quase que em frente à Ótica Lupo, e dos meninos trabalhando com ele. Em 1985 foi quando meu pai encerrou as atividades no sindicato, a 3º mandato. E quem foi eleito para assumir o posto e dar sequência foi o Ivo, da Laco. E na primeira viagem, como meu pai era também diretor da Federação do Comércio, e o Ivo da Laco também ia assumir esse posto no lugar do meu pai, então na primeira reunião que teve do conselho em São Paulo, na Federação, o Ivo foi com o meu pai e com o carro do Ivo, e foi dirigindo tudo.
E num determinado trecho da estrada, o combustível acabou. Não sabemos se esqueceu de abastecer, se o problema estava no carro. O Ivo parou o carro, foi atrás de combustível, meu pai ficou tomando conta. E aí surgiu a brincadeira, que o Ivo não queria deixar meu pai chegar em São Paulo, porque ele já queria assumir o posto. Então foi uma coisa assim, engraçada nesse sentido. A minha diretoria sucedeu o Olien Biancardi. Inclusive foi até bem interessante, porque eles inauguraram o prédio dia 9 de fevereiro. E foi a primeira visita do presidente Abraham Scheinman a um sindicato, depois de ter sido empossado presidente da federação. Ele veio para inaugurar o prédio de Araraquara. Porque o Ivo, para mim, é uma pessoa especial, né? Muita coisa que eu sei hoje no mundo sindical eu devo ao Ivo. Pela sua sabedoria, pela sua inteligência, pela maneira com que ele conduz as coisas. E ele é o cara que tem o conhecimento técnico, vamos dizer assim, que ele é o romântico, e eu sou o cartesiano. Então eu sou o cara da planilha do Excel, ele é o cara que sonha, é o cara que cria, é o cara que vislumbra as novas tendências e está de olho no futuro. Eu considero hoje, assim, o Ivo uma das pessoas mais dinâmicas, uma das pessoas que tem maior conhecimento de todo esse processo, sindicato, federação, relações do trabalho e tudo isso, porque ele dentro do sindicato foi uma pessoa muito dinâmica. Na verdade, a ideia foi do Ivo, né? O Ivo era o nosso líder, né? Na área sindical, estava tendo uma atuação muito boa no sindicato, trazendo modernizações para o nosso comércio, novas ideias, novos projetos. E vinha um sindicato que já tinha uma história, que tinha uma tradição, que teve uma importância na vida de Araraquara. E o Ivo deu um salto de qualidade quando ele procura agregar novas experiências, novas tecnologias, um novo momento que o comércio começa a viver na década de 80. E aí um dia ele vai lá na minha loja me convidar se eu queria participar e tal. Eu falei, legal, vamos participar sim, para mim vai ser uma experiência, e foi uma experiência muito boa. O sindicato dava mais estrutura para o associado, orientava o associado, como tinha que ser um comportamento, cursos técnicos, cursos de economia, análises econômicas, né? O período que o Brasil vivia naquela época foi muito difícil, muitos pacotes econômicos, né? Muitas plano cruzado, plano verão, plano Collor, foram planos seguidos e que a atividade comercial vivia uma situação dramática, eu diria, né? Foi muito difícil. Então foram momentos muito difíceis, né? Em que o papel do sindicato foi fundamental, né? Ajudou muito. O comércio de Araraquara tinha a fama de não ser competitivo. O consumidor dizia, aqui tudo é mais caro. Aí, em 89, nós tivemos inauguração de muitos equipamentos, quase que simultaneamente. O Shopping Tropical, o Supermercado Santo Antônio e outros equipamentos, quer dizer, muita área. E é do tempo das maquininhas, e é do tempo da inflação alta. Quando o Supermercado Santo Antônio inaugurou, atrasou a inauguração, e eles resolveram não repassar a maquininha, abriram com os preços que ali estavam marcados. Todo mundo começou a ver que os preços estavam muito bons. A coisa se espalhou assim como um rastilho de pólvora. E além de tudo, aconteceu o seguinte. A concorrência resolveu entrar na briga. O Sé era outro grande equipamento. Entrou na briga. E começou essa competição. Aí resolvemos fazer um levantamento de comparativos. Então, no comparativo de medida de inflação, deu uma diferença muito grande com relação ao restante do Brasil. E o Madalena mandou essa informação para o Estadão, que publicou na edição de domingo, dia 4 de setembro. No dia 7 de setembro, eu estou na minha casa, toco o telefone da Globo, a editora de economia, querendo saber o que estava acontecendo e tal, e fez uma matéria sobre a menor inflação do Brasil. E a gente foi entrevistado pelo jornal, saiu no Jornal Nacional,
com direito a comentários posteriores do Joelmir Betting, que faz um comentário dizendo o seguinte: e quando o mercado estando vivo, quem ganhou? O consumidor. E qual foi o resultado dessa luta? Brasil 33, Araraquara 19, a menor inflação do Brasil. Bom, isso deu uma virada na relação dos consumidores com os comerciantes, quer dizer, o pessoal parou de falar sem realmente comparar. Nós entramos como membros da federação, jovens, cheios de sonhos, quase quixotescos, e a primeira reivindicação ao presidente Abram foi uma unidade do SESC, porque Araraquara sempre se julgou merecedora e competente para poder receber uma. Da mesma maneira que eu tenho o Marcelo, que fica nos negócios quando eu vou ver os assuntos sindicais, o Ivo teve o Marcão, que segurou o rojão dele quando ele ia fazer as coisas dele para o sindicato ou pela associação comercial, porque ele também houve um momento em que ele foi presidente das duas entidades. Então isso fez com que o sindicato ganhasse muito vulto, muita força, porque muitas das coisas que eram funções distintas ou da associação ou do sindicato se confundissem, porque o presidente era o mesmo. Então, e ele fez um excelente trabalho, movimentou muito a cidade com campanhas, com decoração de Natal, com tudo aquilo que o comércio varejista precisa. A junção das duas entidades foi extremamente importante. E ele tinha a loja de tintas, a Decolores, que foi uma referência. Teve um time de futebol de salão que foi super famoso. Teve uma propaganda que foi eternizada até hoje, muito feliz, né? Que aparecia lá o Chiquito, e aí, tudo certinho? E essa frase ficou, assim, extremamente conhecida, e ele foi muito feliz. Tiveram momentos muito difíceis, quando teve um incêndio na Rua 1 da loja dele. Eu estava no comércio, estava ali já, presenciei, vi a dificuldade deles, como foi difícil, ele e os irmãos. Mas eles venceram e trabalharam muito. Eu presidi a diretoria do sindicato de 84 a 93 e nesse período, e depois desse período a diretoria passou a ter um novo comandante, que foi o Eduardo Michetti. O Eduardo assumiu em 93 e lá ficou por 2 mandatos, até 99. Bem, o Eduardo Michetti, foi pelas mãos dele que eu consegui chegar ao mundo sindical, ele que me convidou. Adorava jogar tênis, uma pessoa boa praça, tranquilo. Ele era um construtor. O Eduardo era um engenheiro por natureza e por formação. Eu falo por natureza porque ele gostava de construir as coisas e ele era pautado pela seriedade, pelo compromisso da seriedade, sempre muito disciplinado, muito certinho, e sempre trabalhou dessa maneira, foi a pauta dele. Eu aprendi isso com ele também. Meu bisavô abriu a Casa Michetti para os filhos, para os 3 filhos homens, o Vicente, o Bento e o Edel. O Edel logo saiu, e aí ficou o Bento e o Vicente. Que até aí depois meu pai nasceu, né? Foi o primeiro menino a nascer, tinham nascido só meninas até então. E aí ele resolveu fazer engenharia aqui em Araraquara mesmo, ele fez. E aí surgiu a ideia dele abrir essa construtora. Então a construtora veio de dentro da Casa Michetti, da BVM Materiais, que virou BVM Materiais para Construção. Então era uma empresa só, a BVM Materiais para Construção e a BVM Construtora. O meu avô e o Vicente, que é irmão do meu avô, eles deixaram de cuidar da Casa Michetti, a Casa Michetti ficou para os filhos, e aí eles construíram o Hotel Irapuru, que começou como uma construção de um prédio de apartamentos. Tá? O primeiro prédio, são 3 prédios juntos. O primeiro prédio ele foi construído para serem apartamentos de aluguel. Mas na época em Araraquara isso ainda era muito moderno, né? Não sei. E
E aí, com o tempo, eles acabaram mudando o uso da construção e viram que tinha necessidade mesmo e construíram mais dois edifícios que formou o Hotel Irapuru, que é o que está aí até hoje, né? E a família dele toda, né? Porque a família dele também teve vários ramos de negócio, não só o comércio varejista, tanto de material de construção, mas eles construíram o shopping o Irapuru, que está ali hoje num grande corredor comercial de Araraquara. Ele ficava os domingos com a sua esposa ali numa lojinha que tinha uma banca de revista. Ele era um cara que sempre trabalhou a vida toda, formou a sua família. Os pais do Eduardo também, à frente do Clube 22 de Agosto, que era uma referência na cidade, e sempre voltadas às atividades, às feiras beneficentes, a PAI, as feiras voltadas à benemerência. A gente participou de muitas faciras, né? Porque o Eduardo foi presidente e eu fazia também o trabalho de secretaria quando ele foi presidente da facira. Ele era super família. É difícil de falar, assim, pra mim. Faz muita falta, né? Mesmo todos os dias a gente pensa nele, assim, porque realmente ele era super família, ele estava super ligado tanto em mim quanto no Eduardo. A gente vai fazer faculdade fora, super amoroso, carinhoso. Desde, assim, não tenho nem o que falar, assim, só coisa boa dele, né? E eu sempre lembro também, quando eu abri a loja, né, que eu abri em sociedade com uma amiga de infância, que ele queria, de qualquer jeito, que eu tivesse algum comércio na cidade, sabe? Ele queria que eu voltasse, mas eu voltei depois que ele faleceu já, né? Mas eu acho que onde ele estiver, ele tá super feliz, né? Porque os dois filhos estão super encaminhados e os dois estão aqui na cidade, que ele adorava Araraquara. Ele era super araraquarense de carteirinha. A família Michetti sempre trabalhou para o bem da cidade. Então, Araraquara deve muito à família Michetti. E nós também tivemos o privilégio de ter o Eduardo como presidente. Ele fez a reforma do sindicato e me convidou para ir lá. Eu sou feliz e grato por ele. Em 99, quer dizer, a gente já sabia que o SESC ia ser inaugurado no ano seguinte. E naquele momento, eu era vice-presidente da diretoria do Eduardo. Em conversa, eu disse a ele, olha, eu gostaria de estar na presidência no dia da inauguração do SESC. Você concordaria em se afastar, pedir uma licença por 30 dias só para eu ter esse gosto? Porque, afinal, é um projeto grande, é da gente, mas eu estou envolvido até a medula com isso. E aí o meu pai acabou cedendo, não se candidatando para essa presidência e cedendo a presidência. E o Ivo não sabia, ele achava que o meu pai só estaria afastado no tempo da inauguração do SESC, que ele voltaria a ser presidente, mas não, ele cedeu o lugar para o Ivo nesse próximo mandato. Eu não vou poder esquecer nunca esse gesto de generosidade dele, quer dizer, ele não foi o único, ele sempre foi muito generoso. Então, eu voltei à presidência do sindicato em decorrência disso. E a gente participou assim, estava ali no sindicato e viu desde o primeiro tijolo, né? Então foi muito bom quando inaugurou, porque ficou realmente muito lindo e trouxe aquilo que faltava para a gente aqui, né? O Sindicato de Araraquara, ele está consagrado em algumas instituições que ele influencia diretamente, como o Sistema S, né? O SENAC e o SESC, quer dizer, são dois instrumentos, braços do comércio, em que o sindicato teve uma atuação decisiva, né? São instituições que agregam muito valor à população de Araraquara, ao nosso convívio social e econômico. Então, o sindicato, ele, de certa forma, se não fosse o sindicato, não teria uma força dessas instituições que hoje marcam a nossa comunidade, a nossa vida. Eu fui começando a assumir
responsabilidades maiores na federação e passando o bastão gradativamente ao Toninho de Elisa. Fui aumentando o meu tempo para a federação e diminuindo para o sindicato, e ele aumentando o tempo para o sindicato. Nos 2 últimos anos do último mandato, que foi de 2008 a 2010, praticamente ele dirigiu o sindicato, e na eleição seguinte foi eleito presidente, nada mais justo, e está fazendo o trabalho que todos estão vendo, observando e aplaudindo. Bom, eu acho que eu tenho muito a aprender. Eu tenho muita coisa para viver ainda. O mundo sindical é uma coisa nova e fascinante. E eu acho que eu devo à vida sindical esse aprendizado, esse amadurecimento que me deu profissional, também por conta dos meus 36 anos de varejo. Nós temos ligações familiares antigas porque o meu avô era padrinho de batismo do seu Genésio, pai do Toninho. E o seu Genésio era um gerente da Nestlé. Toninho cresceu dentro daquela fábrica. E nos anos 70 eles resolveram empreender no comércio, embora o avô do Toninho, o seu Antônio de Elisa, fosse comerciante. Bem, a minha família tradicionalmente já eram empresários do comércio. O meu avô teve a casa de Elisa de 1920 a 1955. Mas ele acabou construindo o prédio que é hoje, que existe até hoje, que chamaram ele de visionário, que era um prédio em cima do outro, ou seja, um sobrado que se localiza hoje lá na Rua 9 de Julho, na esquina da Avenida São Geraldo. Ele vendia tudo, era um armazém de secos e molhados. Ele tinha rádio naquela época e tinha telefone. Então era um ponto de referência ali, na 9 de Julho, aqui no alto da cidade, que era ali roteiro de boiada, segundo meu pai falava. Então toda a área rural vinha se abastecer desse armazém do meu avô. E ele vendia secos e molhados, até tecido, chegou a vender açúcar, farinha, enfim, óleo. E o querosene, que na época era a mola propulsora para a energia e iluminação das famílias. A minha vinda para o comércio foi uma questão de semântica, eu acho, porque eu não era para ser comerciante. Eu trabalhei na Nestlé, gostava de trabalhar em laboratório e, sem querer, o meu pai comprou essa empresa onde nasceu a Pipocopos. Então daí eu entrei em 1980, foi a última vez que eu tirei 30 dias de férias na minha vida. Entrei em maio de 1980, nunca mais saí, estou lá até hoje. E ao longo dos anos, nós fomos crescendo, fomos investindo. Em 89, a sociedade se rompeu, houve uma cisão. Aí nós ficamos especificamente com o DNA de varejo na nossa identidade. E daí que nós fomos surgindo a ideia, devendo o mercado, analisando o mercado de Araraquara, analisando o desejo dos consumidores, que saiu essa loja de bebidas que acabou se chamando Casa de Elisa de novo. E aí nós vislumbramos, com muitos clientes de São Carlos vindo aqui, nos solicitavam, por que não abre em São Carlos, por que não abre em São Carlos? Mas esse desafio. Uma coisa que marcou muito na gente, da história da Casa de Elisa de São Carlos, do projeto de São Carlos, meu pai já estava doente, e ele sempre muito preocupado, sempre acompanhando muito a gente, né? Era o nosso guia, nosso esteio. E a gente projetou a Casa de Elisa para ele no quarto do hospital. Naquele dia acho que foi um marco para a gente, um divisor de águas, porque quando conseguimos colocar aquilo no AutoCAD, muitos problemas na obra, problemas de toda a ordem, a obra estava atrasada, a gente tinha um cronograma para abrir no Natal e estava um pouco atrasado, mas eu tenho comigo que o meu pai só conseguiu partir com tranquilidade quando ele viu a Casa de Elisa projetada na parede do hospital. Eu acho que naquele dia ele viu que a gente estava pronto realmente para assumir as coisas. Eu tenho isso comigo. E marcou muito, né? Marca bastante. Então eu vou continuar nesse caminho, né?
e procurando acertar, procurando o bem da minha cidade e representar bem o sindicato de Araraquara, que graças a Deus, por conta de todos esses presidentes que nós tivemos, é referência na Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Quando você pensa tanta coisa, e não parece que seja tanta coisa, a gente só leva um susto porque vê que muita coisa mudou. Inclusive revendo as fotos, até para ilustrar, quando você pega a inauguração da sede em 84, o estilo dos móveis, o fato de não ter nenhum computador, máquinas de escrever, um fichário daquele tamanho, porque as fichas eram cartonadas e individualizadas. Quando você vê tudo isso, você se dá conta de que o tempo foi passando, as coisas foram mudando e você só se deu conta porque parou para olhar lá atrás. Bom, primeiro, eu jamais imaginei que eu ia ser presidente do sindicato e que jamais imaginei ainda que ia cair sobre a minha presidência a felicidade de comemorar 50 anos de história. Em comemorar os 50 anos faz a gente olhar um pouco para trás e ver, né, que em 50 anos e quanta gente trabalhou e quanta gente deve ser valorizada que trouxe Araraquara até onde ela está hoje. Olha, eu fiz bons amigos lá, muitos amigos. Foram, assim, os melhores anos da minha vida. Sabe, que de cada um, assim, eu tenho boas lembranças de cada um. Pela amizade, pelo carinho com que tratava a gente. É a mesma coisa do jeito como a gente lida com a passagem do tempo. Como a gente se vê todos os dias no espelho, nem que seja para fazer a barba, você não nota que você já não é mais a mesma pessoa. Mas dificilmente a gente para refletir sobre isso, apenas em momentos como esse. Passa um filme, e é um filme gostoso. Houve momentos difíceis, momentos de tensão, momentos de extrema preocupação. Passamos por muitos planos econômicos e não submergimos. Eu fico olhando assim, o que será que vão falar de mim daqui a 50 anos? Eu espero que me apontem muitas falhas, porque isso vai provar que eu sou humano, mas que eu tentei. E que podem ter certeza, né, que eu espero que eles tentem e olhem para a minha gestão, que eu dei o meu melhor. E espero, lógico, dentro da realidade que o Brasil está vivendo hoje, das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, e que nós vamos trabalhar para melhorar, sim, o comércio, porque nós somos um polo regional e nós não podemos perder essa hegemonia regional. O comércio é bonito também, é fascinante por conta disso. Então eu espero que daqui a 50 anos nós tenhamos alguém falando da gente com essa história desse divisor, né? Que nós fomos e abrimos as portas de Araraquara para a modernidade. Eu espero isso, que algum dia alguém diga: eu estou continuando um trabalho essencial, bacana, bem feito. Eu tenho que fazer isso, em homenagem àqueles que fizeram lá atrás.